Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor de hoje fala sobre tontura. Será que a tontura em si é o problema ou é um sintoma? A gente vai entender. Quem tira as nossas dúvidas é a médica otorrinolaringologista, doutora Jeane Oiticica. Não saiam daí, o Consulta ao Doutor já está no ar. Olá, para você que nos assiste, o Consulta ao Doutor de hoje fala sobre tontura. Você já teve tontura? Sofre com isso? Quer saber se a tontura em si é que é o problema ou se é um sintoma de uma doença? A gente vai entender tudo no programa de hoje. Aproveite, participe do programa. Você consegue falar conosco a partir de agora até o finalzinho do programa pelo telefone 0 operadora 11 3337 5886 3337 5886. Também pelo facebook.com/consulta ao doutor, facebook.com/Denise Luque. As páginas já estão atualizadas. Te convido a participar também pelo meu Instagram, @DeniseLuque. Tem várias fotos para você curtir, então segue o perfil, dá uma olhadinha nas fotos. Sempre na última foto, você pode deixar um comentário falando sobre o programa de hoje, deixar sua pergunta, dar o seu relato aí. Te perguntei se você sente tontura, né? Isso é uma questão recorrente na sua vida. Você pode compartilhar conosco. A doutora vai dar orientações valiosas aqui para nós, orientações preciosas. @Denise Luque, então, lá no Instagram. Você consegue acompanhar toda a nossa programação ao vivo pelo canal da Hit TV no YouTube. É tão facinho de você ficar por dentro de tudo que acontece por aqui. Olha só. Perdeu seu programa favorito? Agora você pode escolher a que horas quer assistir os conteúdos da Hit. Acesse o YouTube e se inscreva. Canal Hit TV. A TV que faz a diferença cada vez mais perto de você. E hoje, para tirar todas as nossas dúvidas sobre tontura, eu tenho o prazer de receber a doutora Jeane Oiticica, médica otorrinolaringologista. Doutora, obrigada por ter vindo, adoro te receber aqui. Obrigada a você pelo convite, obrigada à Hit TV. Fala um pouquinho de tontura, abre o programa perguntando se as pessoas sentem tontura, já tiveram, né? Se é algo recorrente na vida. E se tontura é em si um problema ou se é um sinal, um sintoma. Conta um pouquinho pra gente, doutora. Eu noto hoje muita gente tem tontura, né? As pessoas às vezes se sentem mal, com algumas formas geométricas às vezes. Explica um pouquinho pra gente, afinal, o que é tontura? Que parte do nosso corpo é acometida quando a gente sente a tontura? Então, na verdade, às vezes até a pessoa fala, eu tenho labirintite crônica, né? Então, eles usam muito o termo labirintite. Labirintite fazia sentido até um tempo atrás, quando você tinha infecções graves, né, do ouvido, que você não tinha esses antibióticos todos que a gente tem hoje em dia, e que aquela secreção purulenta, aquelas bactérias, elas se propagavam para o labirinto, do ouvido para o labirinto, né? Então, o termo mais correto hoje em dia não é labirintite, porque a labirintite em si é bem rara. O termo mais correto é labirintopatia. Então, é uma disfunção de um órgão que a gente tem dentro da orelha, que é o labirinto, que é um tripé junto com a visão e com os músculos e articulações para que a gente consiga manter o equilíbrio. Então, o nosso equilíbrio depende do labirinto, depende da visão e depende dos músculos e articulações. São esses três fatores em conjunto que vão determinar o nosso equilíbrio. A tontura, na verdade, assim, ela é um sintoma. Ela pode indicar diversas doenças, né? Então, você pode, por exemplo, ter problemas por conta de migrânia, que é enxaqueca, e com isso ter tontura. Você pode ter problemas metabólicos, tipo diabetes, tipo colesterol alto, tipo problemas de tireoide, e isso dá tontura. Você pode, por exemplo, ter uma coisa que chama VPPB, que também é muito frequente, que são uns cristais que se soltam dentro do ouvido e que passam a ocupar outros compartimentos e que o paciente refere tontura ao deitar e levantar da cama.
Você pode ter, por exemplo, tontura por abusos alimentares, café, doces, por jejum prolongado, por exemplo, por abuso de xantinas, né? Chocolate, chá preto, chá mate, o café também. Você pode ter tontura, por exemplo, por problemas posturais, né? Por contratura da musculatura do pescoço. Então, existem zilhões de causas, né? Então, o paciente precisa ser bem investigado, a história tem que ser colhida esmiuçada, né? Para a gente poder chegar a um bom diagnóstico e aí fazer o tratamento de acordo com a causa. Achei curioso você falar que labirintite em si é muito raro. E, na verdade, muita gente se diagnostica, né, com labirintite. Então, não passou no médico. Mas porque tem os sintomas, diz que é labirintite. Para fazer todo esse diagnóstico, para investigar essa tontura, são necessários exames também? Ou essa história clínica é muito mais importante? Essa história clínica é muito importante, né? Ela nos ajuda em 70% do diagnóstico, mas é importante também fazer exames, né? E aí os exames que você vai fazer dependem da situação. Depende se é uma crise aguda, se o paciente chegou num pronto-socorro e precisa ser atendido de imediato porque está com náuseas, com vômitos, não consegue deambular, andar e ver tudo rodar, ou se é um quadro crônico, né? Então, assim, a gente vai direcionar a abordagem tanto em termos de medicamento como em termos de diagnóstico e tratamento a longo prazo e profilático, baseado nessas situações. Um episódio só de tontura na vida? Ok. Então, existe uma situação que chama neurite vestibular ou neuronite vestibular. O que acontece? Existe uma infecção por vírus e esse vírus ele acomete o nervo do labirinto, do vestíbulo, né? E aí a pessoa tem uma crise, mas é uma crise forte, ela precisa ir para o pronto-socorro, né? Uma crise muito debilitante. Geralmente o paciente fica muito mal durante uma semana, mas ele leva de 3 a 4 semanas para se recuperar completamente. E isso acontece uma vez na vida, não volta a acontecer, né? Quando é a neurite ou neuronite vestibular. Mas se é tão forte assim, difícil a pessoa deixar passar, né? Não passa. Não passa, ela vai ter esse diagnóstico. Ela vai desse nome que você ter contou esse pra diagnóstico. Existe aí um componente de infecção viral associado e, na verdade, a pessoa perde o labirinto de um lado. O labirinto, na verdade, são como os dois pratos de uma balança. A gente tem um de cada lado, né? Então, nessa situação de labirintite aguda ou de labirintopatia aguda por conta de uma lesão do nervo, de uma infecção por vírus do nervo, esse prato, um dos pratos despenca, né? Para sempre? Não para sempre, não para sempre, por um período. Ainda bem. Porque nós temos vias neuronais redundantes, tanto a nível periférico como a nível de tronco e cérebro, para o labirinto. É um sistema muito evoluído, muito desenvolvido, filogeneticamente falando. Complexo, Bem né? complexo, bem complexo. Na verdade, é só num episódio de tontura ou quem tem essa labirintopatia aí que a pessoa percebe quão importante é esse equilíbrio que a gente naturalmente tem e muitas vezes nem dá valor, né, Com doutor? certeza. É toda uma engrenagem que precisa funcionar bem. A gente só percebe a importância quando a gente perde. Agora, se sabidamente você fez um jejum prolongado, até de repente fez uma atividade física aí que não cabia muito bem por conta desse jejum e teve a tontura, você está sabendo qual foi a causa. Sim. Isso é menos importante. Sim. Então, sim, se você sabe que é por aqueles fatores. Por exemplo, às vezes a pessoa tem uma coisa que chama hipoglicemia. Então, ela acaba fazendo uma baixa súbita de açúcar no sangue, né? Ela sabe, olha, eu estou muito tempo em jejum, ou eu comi um doce depois do almoço e aí já está fazendo 3, 4 horas, quer dizer, produziu muita insulina, cai aquele açúcar. Ela sabe que é por conta do metabolismo, ela mesma sabe, né? Quer dizer, aí nesse caso a tontura pode ser por isso. Desses problemas metabólicos que você elencou aqui pra gente, questão de colesterol elevado ou desregulado, né? O diabetes também não compensado e mesmo quem tem problemas na tireoide,
falado isso quando se tem? Então, você tem um problema, você está com colesterol ruim muito elevado, você vai mudar a sua alimentação, às vezes vai até tomar remédio para te ajudar. Mas a pessoa sabe que se ela não fizer tudo direitinho, ela pode ter uma crise, assim, de tontura ou... Mas é no dia a dia que a pessoa vai perceber isso? Então, o otorrino, ele toma muito cuidado e ele é bem preparado para fazer toda essa investigação. Isso é uma coisa que a gente faz de rotina quando o paciente chega no consultório se queixando de tontura. A gente faz todo o perfil metabólico para saber se tem alguma coisa desregulada que possa estar dando aquele sintoma. Por exemplo, anemia, que é a baixa de ferro no sangue, pode dar tontura. Alguns medicamentos podem dar tontura, por exemplo, diuréticos, né? Remédios, às vezes, que abaixam a pressão demais. Existem medicamentos que são usados na quimioterapia que dão tontura, ou medicamentos do tipo antibióticos que podem, de repente, lesar as células do labirinto. Também, né? Temporariamente. Temporariamente ou definitivamente. As duas coisas podem acontecer. No caso da quimioterapia, também. Pode ser temporário ou pode ter uma lesão? Pode ser definitivo, né? De repente, dependendo da dosagem, né? Da dose que foi usada, do quimioterápico. Tem alguma recomendação para quando se está numa tontura? Então, algumas passam mais rápido, as pessoas... Opa, peraí, parece que tudo girou, mas passa rápido. Outras precisam se sentar, às vezes, se você não tem uma cadeira, a pessoa até vai para o chão mesmo, né? Senão ela cairia se ela não tivesse essa conduta. Tem algo a Sim, ser é muito feito? importante olhar para um ponto fixo. Legal. Então, focar num alvo e olhar num ponto fixo. Respirar fundo, né? E sentar ou deitar, porque, na verdade, você pode cair dependendo da intensidade do estímulo, do sintoma. Como é que faz, doutora, quando... Tem uma pergunta aqui da Maria Amália de São Paulo. Um beijo para você, Maria Amália. Ela tem uma tontura com um peso na cabeça. Conta que não é muito forte, mas é um atordoamento. Fica com as vistas embaçadas também. Já fez acompanhamento com o médico especialista, fez exames que o médico pediu, mas não consta nada de grave. Só que ela se sente incomodada. Então, essa tontura de peso na cabeça, ou cabeça cheia, ou pisando em ovos, ou cabeça vazia, né, que é o que o americano fala lightheadedness, isso é muito comum nos distúrbios metabólicos. Já essa outra tontura que ela também falou que tem, que é essa coisa da visão borrada, já seria um segundo tipo de tontura. É o que a gente chama de oscilopsia, né? Que é aquela coisa do foco, né? Do borramento visual. E aí a gente vê a oscilopsia mais quando você tem um déficit do labirinto dos dois lados. Então, precisa acolher melhor essa história, investigar um pouquinho melhor, porque pelo que ela está contando aí, pelo pouco que ela está contando, a gente vê aí dois tipos diferentes de tontura. Tá. Então, essas características são importantes para você? Muito. Dependendo das características, a gente pode fechar diagnóstico. Quando ela fala de um atordoamento, a gente consegue até imaginar como que se sente, né? Então, esse tipo de informação é super relevante, um peso, as vistas embaçadas, isso. Então, levar isso para o especialista, contar com esses detalhes e o que incomoda, né? Sim, então, às vezes a pessoa tem tontura do nada. Sei lá, eu estou no meio da rua, veio o estímulo. Às vezes a pessoa tem tontura só quando ela faz determinado movimento. Às vezes a pessoa tem tontura quando ela vai pôr uma coisa no armário, estender roupa no varal, deitar ou levantar da cama. Às vezes a pessoa tem tontura quando ela fica muito tempo em pé ou no sol. Então, assim, varia muito. E aí os diagnósticos mudam. Às vezes a tontura é tipo desfalecimento. Eu tenho a sensação que eu vou desmaiar. A vista escurece. A vista escurece. Às vezes a tontura é na marcha, desequilíbrio na marcha. Então, essa finesse do colher a história é fundamental para você chegar a um diagnóstico. Fundamental. Deixa eu aproveitar, você falou de alguns movimentos, né? Levantar bruscamente. Levantei rápido demais e aí eu tive tontura. A gente sabe que não deve levantar assim tão rápido. Essa conduta que está errada, porque tem gente que levanta muito rápido e não tem tontura. Não, essa pessoa deve ter aí alguma disfunção mínima, que seja, mas ela deve ter. Algumas pessoas têm um labirinto mais sensível que outras. É o que a gente chama de cinetose, ou motion sickness, que é o enjoo de movimento.
Então, a pessoa não pode andar no ônibus, no barco, no carro, né, velejar, e ela passa mal. É o mesmo mecanismo? O do carro, do ônibus, ou do navio, de um barco? O que vai variar é o tipo de estímulo, se a aceleração ela é rotatória ou se ela é linear. Entendi. Por exemplo, no metrô ela é linear, né? A bailarina quando rodopia aí é rotatória. Então, varia um pouco aí o tipo de estímulo que desencadeia. Para até algumas profissões ou para desempenhar alguns tipos de esporte, né? Por exemplo, você contou do balé, outras tantas atividades, você precisa de um equilíbrio muito grande. Isso é quase, você diria, que é quase uma seleção natural, ou dá para trabalhar isso? Então, no começo era uma bailarina que você achava que ia dar muito trabalho, mas dá para fortalecer, não sei se essa é a palavra, né? Mas esse labirinto, essa estrutura toda. Existe, é o que a gente chama é você trabalhar o ganho vestibular, né? É o que os caras que saltam de esqui fazem, né? Que dão aquelas voltas no esqui. E a bailarina também, ela vai rodopiar. Tem que virar para frente, ou tem que terminar o movimento. Ela trabalha o ganho. É o que a gente chama de reabilitação vestibular, que não deixa de ser uma fisioterapia, mas do labirinto. Quem acompanha isso é o otorrino. O otorrino indica, é uma forma de tratamento para alguns casos, né? Mas, por exemplo, o que a bailarina faz ou o que o esportista do esqui na neve faz é a mesma coisa. Ele vai treinar para rodar e não se sentir mal. Então, ele também vai aí fortalecer, fazer exercício para o labirinto. A reabilitação vestibular é mais ou menos isso, né? Até as pessoas que fazem esse tipo de movimentação até falam, alguns têm que fixar o olhar em alguma coisa, cada um tem uma técnica, né? Então, como uma pessoa também se adaptou para fazer aquele movimento do jeito que precisava. Por que eu te perguntei isso? Com o passar dos anos, e hoje a gente vive muito mais e vai viver cada vez mais, a gente vai perdendo, eu noto, as pessoas ao envelhecer vão perdendo um pouco do equilíbrio. Aliás, isso é um grande problema, né? Se a pessoa mesmo na juventude não é lá muito, né, não consegue passar num filetinho ali estreito, na terceira idade como é que fica? A tendência é piorar? Tem como a gente fazer a movimentação ou treinar isso até mesmo em casa? Ou não é todo mundo que precisa fazer um treino? Então, realmente isso é uma coisa importante que você falou, a tontura ela é mais frequente em idosos, né? E isso é muito importante, precisa ser tratado, porque aumenta muito o risco de queda em idosos. Idosos que caem, eles morrem mais rápido, né? Tem uma morbimortalidade maior. Então, isso é uma coisa bem importante. Aí depende, às vezes se a pessoa envelhece se alimentando bem, tendo uma vida saudável, fazendo exercício, né, sem abusos, sem comorbidades, é claro que ela vai ter um envelhecimento do sistema também, o labirinto também envelhece, os reflexos diminuem, mas muito menos do que uma pessoa, por exemplo, que tem um monte de comorbidade, toma um monte de remédio, é sedentária, não faz exercício, não se alimenta bem. Qualquer atividade física já ajuda, sempre importante, né? Qualquer. Precisa fazer, é importante. Para caminhar você precisa, mesmo que for lentamente, você precisa de equilíbrio. Sim, com certeza. Tá. Você falou dos idosos. Quero saber se as crianças também têm. Então, pode acontecer. E bebês. Tem também? Tem. Os bebês podem ter tontura, é o que a gente chama de torcicolo paroxístico, né, benigno. Isso é um equivalente da VPBI na criança, que é a vertigem benigna da infância, né? E essa criança, ela, em geral, vai se tornar no futuro um enxaquecoso, tá? Ou um paciente com cinetose, que é esse enjoo de movimento. No bebê é difícil o diagnóstico porque ele não fala, né? Mas o que a gente nota é que ele acaba adquirindo um posicionamento torto do pescoço. Então, a inclinação de cabeça e pescoço. E quando a mãe ou o pai tentam pôr aquele pescoço no lugar, a criança pode chorar. Eventualmente, isso no bebê. Na criança, eventualmente, ela pode até falar. Ela se agarra nas pernas do pai e da mãe e fala cai, 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 cai. Ela pode suar frio, ficar pálida. E você pode até ver batimento de olho também, que é o nistagmo, ou pulsação do olho, como você falou.
Foi interessante, doutora, a gente estava conversando antes do programa começar, muita gente queixa de uma pulsação no olho. Então, pode estar relacionado a uma questão de tontura ou algo relacionado ao labirinto? Com certeza, não é normal o olho pulsar, né? O nistagmo do olho não é normal, não é fisiológico. Quando ele está presente, ou ele é congênito por algum defeito do nascimento, ou quando ele aparece, ele indica uma assimetria dos labirintos. Quer dizer que aqueles pratos da balança não estão funcionando de forma equivalente. Então, tem um prato que está pesando mais que o outro, por isso que o olho bate. Doutora, eu vou me preparar para dar um recadinho. Enquanto eu chego até lá, até quando? Tem idade até onde o nosso labirinto vai se desenvolver? Porque a criança, você contou que até o bebê pode ter um problema de tontura, mas quando a criança vai ficando em pé, por exemplo, ela cai. Isso parece que vai amadurecendo, né? Sim, com certeza. Tem fase para amadurecer? Teria, né? Os pais deveriam investir na atividade, né? No movimento da criança, para que esse equilíbrio ficasse cada vez mais fortalecido. Conta um pouquinho para a gente quando chega até lá, por favor. Combinado. Então tá. Então assim, na verdade, ninguém nasce com o equilíbrio perfeito, né? Existe uma coisa que chama mapas cerebrais, ou seja, à medida que a gente vai fazendo os movimentos, esses movimentos vão sendo arquivados no nosso cérebro e a gente vai desenvolver aquela capacidade, por exemplo, de andar, depois de subir escadas, depois de correr sem cair, sem trombar. Então, isso é uma aprendizagem ao longo da vida e que vai sendo armazenado no nosso cérebro para a gente, então, ter essas informações de passo, de ângulo de tornozelo, de ângulo de quadril, isso tudo fica armazenado, né? Então, é importante, muitas vezes, quando você tem uma criança com labirintite, uma das formas também que a gente pode ajudar e tratar essa criança é com exercício, além da reabilitação vestibular, com exercícios. Os exercícios eles vão ajudar nessa finesse, nesse aprimoramento dos reflexos, dos ganhos, para que você tenha um equilíbrio melhor e mais perfeito. Vamos para o intervalo? No próximo bloco tem mais bate-papo. Até já! Nós estamos de volta. Hoje a conversa é com a médica otorrinolaringologista, a doutora Jeane Oiticica. Nosso assunto é tontura. Já entendemos que tontura é um sintoma e nem sempre é um grande problema, né, doutora? Mas é importante ter essa avaliação, esse acompanhamento, porque a gente se acostuma com tudo, doutora. E tem muita gente que me escreve e não procurou o médico e sente a tontura e carrega isso como se fosse algo normal. É importante saber que tontura tem cura, tem tratamento, né? É claro que tem os casos crônicos, mas dá para ajudar, dá para tratar. Tem várias estratégias de tratamento, desde mudança de hábitos, a reabilitação que a gente já falou, medicamentos. Existe uma coisa que também é chamada de substituição sensorial, que é para quem perdeu completamente o labirinto. Então, é importante procurar ajuda porque tem tratamento. A pessoa não precisa sofrer com esse problema para o resto da vida. Você estava falando no outro bloco sobre alguns medicamentos que poderiam causar, né, como um efeito colateral, as tonturas. E quem lê a bula, quem lê bula, os leitores de bula, sabem. Em vários remédios está escrito que pode ter tontura, um escurecimento da visão, enfim. Nem sempre dá esse sintoma. Às vezes é a menor porcentagem ali, né? Pouquíssimas pessoas tiveram esse efeito adverso. Mas se a pessoa teve, significa essa maior sensibilidade? Ou não necessariamente? Não necessariamente. Na verdade, assim, primeiro que a bula ela é escrita por advogados, né? Assim, quer dizer, pelo pessoal que está ali querendo resguardar a indústria farmacêutica, né? Então, você faz um estudo, sei lá, com 10 mil pacientes e você descreve na bula
tudo que foi relatado por esses pacientes. Tem a ver com remédio ou não? Tem a ver com remédio ou não, e o percentual não é 100% das pessoas que tomar vai ter. Agora, existem realmente medicamentos como os diuréticos, como os dependendo do antihipertensivo da dose, às vezes no idoso, né, o diurético no idoso costuma dar mais. Então, assim, existem umas dicas, existem os segredos aí, né? O médico vai saber se é aquilo ou não. Por exemplo, existe remédio para emagrecer que pode dar tontura, não vai dar em todo mundo, mas pode dar, né? E existe remédio que, na verdade, acaba, pelo uso, destruindo as células do labirinto e aí dando uma sequela por conta dessa perda, né, das células do equilíbrio, vamos dizer assim. Então, caso a caso, a gente vai avaliar, tem que ter coincidência temporal. Olha, tomei, tive, parei, passou, aí voltei a tomar, voltei a ter. Então, tem uma série de dicas aí que o médico procura investigar para poder se cercar de certeza que é aquilo ali. Perfeito. Vertigem é a mesma coisa que tontura? Não, são coisas diferentes, né? Então, assim, a vertigem é a sensação de que o ambiente à sua volta está rodando, né? Aquela sensação do spinner, né? Quer dizer, e muitas vezes ela vem acompanhada de náuseas e vômitos, tá? A tontura é uma sensação de instabilidade, pode ser uma coisa frustra de segundos, pode ser um desequilíbrio, a gente chama de tontura também, pode ser a sensação de desfalecimento, pode ser a cabeça pesada ou leve. Então, é diferente. Uma coisa é a vertigem, outra coisa é a tontura. A tontura nem sempre indica que o problema está no labirinto. Às vezes, o problema pode estar fora do labirinto. A vertigem, não. Quando a pessoa tem vertigem, realmente o problema deve estar no labirinto, né? Porque aí indica a vertigem é um sintoma de assimetria. Indica justamente que a balança não está funcionando de igual para igual. Tá. Então, até para a pessoa que sente, o relato é diferente. Sim. Né? Se é tontura, o relato é um. Se é vertigem, o relato é diferente. Você falou pra gente que a labirintite em si, né, o diagnóstico fechado com os critérios, é mais raro de acontecer. Mas você precisa do que para fechar esse diagnóstico em labirintite? Porque só a quantidade de mensagens que eu recebo aqui de pessoas dizendo que tem labirintite, será que de repente valeria uma reavaliação? A gente sabe que tem gente que tem diagnóstico fechado há mais de 40 anos de labirintite. Vale reavaliar? Vale tentar tratar de uma outra forma, se for o caso, e não estiver sendo eficiente? Tá. O problema que eu falo que a labirintite é rara é o termo, né, conceitual. Tá. Esse it no final quer dizer infecção. Então, é mais raro da gente ver. O que existe são as labirintopatias, que são as disfunções do labirinto. Então, é só um problema de termo conceitual. Tudo bem, tá? Tudo bem. E aí eu já me perdi na sua pergunta. Se vale a pena reavaliar quando há muito tempo a pessoa tem. Eu tenho labirintite, mas não teve jeito. Só que passou no médico faz 40 anos. Certo, vale a pena reavaliar sim. No próprio consultório, existem testes e exames que o médico pode fazer, por exemplo, para avaliar o reflexo do labirinto, para avaliar a marcha, para avaliar o equilíbrio de pé e o equilíbrio marcha com olhos fechados. Então, existe uma série de exames que a gente faz já no consultório mesmo. Além disso, um dos testes clássicos é o que a gente chama de eletrooculografia, que é o que eles conhecem como exame otoneurológico, né? Que é um exame, na verdade, em que a gente faz um registro gráfico de movimentos de olhos frente a determinados estímulos e no final do exame também é feito um estímulo com água quente, água fria, para medir a resposta dos labirintos frente a esses estímulos diferentes, 7 graus acima, 7 graus abaixo da temperatura corporal. Então, esse é um exame clássico, mas esse exame ele vai avaliar o reflexo de uma das estruturas do labirinto, que é o canal lateral, e também de estruturas, vamos dizer assim, responsáveis pela motricidade do olho, que também estão linkadas com o labirinto.
Mas existem outros exames, né? Existe, por exemplo, a posturografia computadorizada, que é um exame que o paciente sobe numa plataforma e que ele é submetido a estímulos diferentes para a gente medir os componentes sensoriais ali responsáveis pelo equilíbrio. Existe um exame com a cadeira rotatória, né, em que você coloca o paciente na cadeira, registra os movimentos de olhos frente a estímulos rotatórios da cadeira. Existe, por exemplo, o exame que é o vídeo HIIT, né, com óculos, para você medir a função dos canais semicirculares. Então, na verdade, em cada labirinto a gente tem 5 sensores de um lado e 5 sensores do outro. E existem testes diferentes para avaliar esses sensores. Perfeito. A exposição exagerada a brinquedos como a montanha-russa, looping, o elevador que cai, porque aí não é uma movimentação que você está fazendo, né? Então não é como um esportista, um atleta ou alguém que está tentando fazer atividade, é algo simplesmente que está fora do controle. Os movimentos são muito bruscos até. Em alguns brinquedos a cabeça fica até com o espaço restrito, porque bate mesmo de um lado para o outro, né? Para frente, para trás, enfim. Essa exposição exagerada pode causar algum dano? Sim. Então, assim, na verdade, eu não sei, a gente chegou a comentar aqui no bloco anterior daqueles cristais que a gente tem dentro do labirinto, são as otocônias, e esses cristais, por exemplo, podem se soltar com movimentos bruscos, com pancada, com trauma de cabeça, por exemplo, um acidente de carro, um whiplash, que é aquela lesão por chicote no acidente de carro, montanha-russa. Então, você pode deslocar essas pedrinhas e elas ocupam outros compartimentos nos quais elas não deveriam estar e aí vai dar a tontura, é o que a gente chama de VPPB, ou vertigem posicional paroxística benigna. Uma outra coisa que também pode acontecer é no mergulho de profundidade com o cilindro. Se a pessoa tem um labirinto aí mais susceptível, ela pode ter o que a gente chama de barotrauma, que é uma fístula, né? Na hora que a pessoa vai aprofundando no mergulho, pode então romper ali o osso, a estrutura do labirinto e a pessoa ter realmente um barotrauma e uma tontura, surdez, zumbido, etc. Perfeito. Então, dependendo do diagnóstico, você pode até não ser recomendado que a pessoa faça determinado tipo de atividade. Com certeza. Isso do mergulho é sério, né? Isso do mergulho é perigoso. Tem a questão da pressão também. Sim, a pressão, então por pressão. Vamos lá, tem várias perguntas chegando aqui. As pessoas que se sentem mal em lugares muito claros, então, ou por causa do sol ou da luminosidade mesmo, que for interna. Tem a ver? Tem a ver. Então, assim, as pessoas que têm enxaqueca ou que têm o espectro enxaquecoso ou a também chamada migrânia, elas podem ter. Então, elas podem ter, por exemplo, sensibilidade à luz, sensibilidade a cheiro e pode ter também tontura. Por quê? Porque, na verdade, a migrânia, o que ela é? É um defeito genético nos canais de íons dos neurônios que inervam determinados vasos. Se essa enxaqueca atinge o vaso da cabeça, você vai ter dor de cabeça. Se ela atinge o vaso do olho, você pode até ter uma cegueira ou uma hemiplegia parcial temporária. Se ela atinge o vaso do labirinto, você pode ter uma vertigem, por exemplo. Se ela atinge o vaso do abdômen, você pode ter uma migrânia abdominal, que a gente chama, com diarreia, com vômito, etc. Então, eu já me perdi. O que pode acontecer, então, quando a pessoa tem a questão da claridade? Sim, a claridade ela pode, de repente, ser um gatilho. Assim como a privação do sono pode ser um gatilho para vertigem, assim como o jejum, o abuso de café, o abuso de doce, vinhos, queijos, condimentos. Agora, se a pessoa sabe que quando toma muito café, por exemplo, o corpo sofre, né? E às vezes é porque a pessoa fica muito acelerada, outras vezes ela tem tontura.
reduz ou não toma mais? Faz um teste terapêutico. Se for realmente aquilo, o ideal é não tomar mais ou reduzir ao máximo que puder. Tem a ver com a cafeína? Porque hoje a gente tem o café descafeinado. Sim, tem a ver com a cafeína, com as xantinas, né? Tá. Sim, Do chocolate não tem jeito. O chocolate tem que cortar, né? Se for o chocolate. Tá. Né? Agora, isso também oscila muito no caso da mulher com o ciclo menstrual, mas isso né? é maravilhoso da gente falar. Então, a parte hormonal está muito relacionada à tontura e as mulheres, claro, sofrem mais. Sim. Dá para controlar isso? Pode ser o desajuste hormonal ser o gatilho? Com certeza, né? A mulher, ela é premiada, porque ao longo da vida ela sofre diversas oscilações do ciclo hormonal. Então, na menstruação, uma vez por mês, aqueles hormônios vão oscilar. Na gestação, ela pode ter tontura por conta dos hormônios da gravidez gestacionais. No climatério ou no pré-climatério, antes de parar de menstruar, ela já pode ter sintomas como tontura, tá? Por conta até dos medicamentos que a gente usa, anticoncepcionais, etc., esses também podem dar tontura. Então, aí a mulher tá submetida a vários fatores. Ela fica mais sensível, os receptores ficam mais sensíveis. Então, ela percebe mais, ela fica mais instável mesmo. Tá. Dá para tratar isso, né? Com certeza dá para tratar. Com o desarranjo hormonal. Sim, isso é uma questão. Aí o otorrino precisa da ajuda do ginecologista, né? Se essa for a causa. Se essa for a causa, é uma causa bem frequente também, viu? E aí trata os dois, ou tratando a questão, faz o acompanhamento com o otorrino, mas acompanhando a questão hormonal, cessa. Então, na verdade, assim, às vezes você pega um paciente com tontura, em especial esses crônicos que têm tontura há 40 anos, aí ele vai ter a migrânia vestibular, aí ele vai ter VPPB, aí ele tem o Meniere, então ele tem várias coisas que se somam e que estão dando aquela tontura. Por isso que ele não consegue resolver de imediato, porque ele tem fatores que se somam causando aquela tontura. Então, cabe ao otorrino fazer esse diagnóstico e ir eliminando cada um desses fatores para poder limpar o quadro, senão você não limpa o quadro. E a situação que você contou pra gente de vários problemas se somando, é algo que com o tempo, o passar do tempo vai piorando? Sim, acaba piorando porque, na verdade, assim, você não está corrigindo os fatores e, como a gente já falou aqui, o labirinto envelhece, não é? Sim. Então, assim, ao longo da vida, por exemplo, no caso da mulher, ao longo da vida, por exemplo, uma vez por mês vai piorar. Aí na gestação, aí no climatério. Aí quando ela fica idosa, você já tem, é como um freio, gasto. Fica careca o pneu, né? Fica gasto. O labirinto também gasta, né? Você falou da gestação. E perigoso isso da... Pode dar, não é o mais frequente, mas pode acontecer a tontura relacionada a essas oscilações hormonais gestacionais. Pode acontecer. Na menopausa, outro... Na menopausa é uma outra coisa que a gente vê bastante, né? A tontura como sintoma. Nem sempre os ginecologistas vão levar isso em conta. Às vezes a gente encaminha, nem sempre eles valorizam. Mas se você tiver um colega ginecologista e se você assim conversar e reforçar na carta que aquilo ali é importante, o tratamento ele vai dar resultado. A paciente sente resultado, né? Deixa eu fazer a pergunta aqui da Valéria Mendes Machado. Ela diz, boa tarde. Tenho tonturas quando estou sentada. Chego a ficar enjoada. Pode ser labirintite? Pode ser labirintopatia. Pode, precisa investigar. Sentada, é só quando está sentada? Ou se ela estiver deitada também tem? Como é que é? Vem do nada, de repente? Tem a ver com o movimento? Não tem? Né? Deixa eu aproveitar, fazer um ganchinho aqui com a pergunta do Sidney de São Paulo. Ele te pergunta se um traumatismo craniano, então, onde houve um comprometimento cerebral, pode ocasionar esses problemas no labirinto? Com certeza, surdez, tontura, zumbido, tudo isso. E não precisa ter fratura do labirinto para isso. A simples concussão, que a gente chama, ou chacoalhar, o impacto, né? Pode dar sequelas, pode dar sintomas. Você falou de chacoalhar e esse impacto.
tem uma idade em que isso deveria ser evitado ou não tem nada a ver? Alguma brincadeira, de repente, onde há um movimento mais brusco? Eu falei dos brinquedos, né? Mas montanha-russa, looping, mas... E o que as crianças mesmo fazem, de repente? Atletas, pugilistas, lutadores... É sempre usar proteção, né? Nesses casos, sempre usar proteção para você amortecer esse impacto, que realmente pode lesionar. Nas crianças, existe uma situação de malformação do ouvido, que muitas vezes passa desapercebida, porque fica lá dentro, que chama aqueduto vestibular alargado, que é uma estrutura de dentro do ouvido que está mais dilatada. Essas crianças, se elas caem ou se elas têm pancadas na cabeça, elas têm mais chance de ter problema de audição e de labirinto, porque o ouvido delas, como tem esse defeito, ele é mais aberto, ele é mais sensível, vamos dizer assim, a essas situações de impacto, né? Mas aí quando o otorrino faz esse diagnóstico, ele orienta, olha, ela não pode cair, bater a cabeça, porque tende aí a piorar o problema de ouvido dela. Eu vou me preparar para dar um recadinho, doutora. Enquanto eu chego até lá, nós já tivemos a oportunidade de conversar aqui sobre zumbido. Aí vou aproveitar e fazer uma perguntinha, que tem várias, relacionando o zumbido com a tontura. Quem tem zumbido no ouvido está mais propenso a ter as tonturas ou problemas no labirinto? E quem sofre com a surdez, ou unilateral ou bilateral? Quero saber se isso está relacionado. Por favor, comenta com a gente enquanto eu chego até lá. Então tá. Então, na verdade, assim, são estruturas que estão muito próximas, né? A cóclea, que fica no labirinto anterior, e o vestíbulo, que fica no labirinto posterior. Então, são sintomas que muitas vezes podem ocorrer acompanhados, mas nada impede do paciente ter só o zumbido, sem perda auditiva e sem tontura, ou ter só o zumbido e perda auditiva sem a tontura, ou ter só a tontura sem nenhum sintoma auditivo. Então, vamos dizer assim que as três situações podem ocorrer, apesar de serem sintomas realmente, na hora que o paciente fala tenho tontura, você é obrigado a perguntar se ele sente zumbido, se ele sente perda auditiva, ou se ele sente sensação de ouvido tampado, porque são sintomas que estão muito associados. Agora a gente vai para um rápido intervalo e volta já já. E hoje, para tirar as nossas dúvidas aqui sobre tontura, a doutora Jeane Oiticica, médica otorrinolaringologista. Doutora, vamos dedicar esse bloco, então, aos tratamentos, porque não é confortável sentir tontura diariamente e há tantos anos, como eu recebo os relatos, imagino quantos você deve receber, já que esse é o seu dia a dia, né? Não deve ser confortável, até as pessoas se privam muitas vezes, acredito eu, devem se privar até de eventos sociais, confraternizações, porque podem se sentir mal, então não buscam lugares que não conhecem, né? Tem tratamento? O que precisa para começar a tratar? Mudança de hábitos pode ajudar? Sim. Então, assim, na verdade, o tratamento, como a gente já falou em outro bloco, depende muito desse diagnóstico. Então, se a pessoa tem problemas do metabolismo, problemas de hábitos, ou sedentarismo, falta de exercício, então você vai corrigir aqueles fatores associados e que causam tontura, né? Se o problema for um pré-diabetes, por exemplo, aí você introduz uma dieta ou pode até introduzir um medicamento, tá? Se o problema for um distúrbio da tireoide, você vai encaminhar para a correção do distúrbio da tireoide. Agora, se você estiver diante de uma situação de quadro agudo, o paciente deu entrada no pronto-socorro com a crise aguda de labirintite, vertigem, náusea, vômito, existem os chamados sedativos do labirinto, que são medicamentos que você usa para tirar o paciente de um quadro agudo, né? Então, aí você tem diversos medicamentos, eu não vou citar aqui nomes, mas medicamentos que atuam em vias justamente para
controlar náuseas e vômitos, controlar o desconforto a deambular, né, o desequilíbrio, a tontura, a vertigem, e até medicamentos assim que atuam na questão da ansiedade, do estresse, porque às vezes tem um componente associado e que você pode também introduzir. Se o problema é um problema de assimetria daqueles pratos que a gente falou tanto aqui nos outros blocos, a gente pode melhorar esses reflexos do labirinto com exercícios para o labirinto, que são o que a gente chama de reabilitação vestibular. Também a reabilitação vestibular não é o mesmo protocolo para todo paciente. Você tem reabilitação vestibular para cada tipo de situação. Tá? Um outro tratamento que se faz, e se faz até em consultório, é no caso da VPPB, que é aquela vertigem posicional paroxística benigna, em que os cristais se soltam, as pedrinhas do ouvido. Eles falam as pedrinhas do ouvido soltaram. Então, você faz manobras no próprio consultório, com o paciente deitado na maca, para reposicionar essas pedrinhas para o compartimento que elas devem ocupar. E o paciente melhora na hora, como um passe de mágica, tá? Então, assim, tratamento existe e são os mais diversos possíveis. Eu também falei aqui da substituição sensorial. Então, às vezes o paciente tem um problema, por exemplo, fez uma cirurgia, uma radioterapia, ou tomou algum medicamento na quimioterapia, perdeu os 2 labirintos. Aí é mais difícil da gente consertar o problema, mas a gente consegue ajudar o paciente com protocolos específicos de substituição sensorial, ou seja, a gente acaba fortalecendo os outros sistemas responsáveis pelo equilíbrio, como a gente falou aqui, visão, propriocepção, musculatura, para que o paciente consiga ser restituído à vida dele normal, né? Situações normais do dia a dia. Então, cada caso é um caso e os tratamentos são mais diversos possíveis. Existe tratamento medicamentoso, não medicamentoso, a reabilitação e todos esses que a gente falou, até manobras de reposição desses cristais, dessas pedrinhas. Muita gente pergunta de tratamento natural. E se pesquisar na internet, vai encontrar com certeza, né? Toma cuidado com isso. Ou não? Tem que tomar cuidado, porque na verdade, às vezes a gente acha que porque é fitoterápico, não vai fazer mal ao organismo, né? E às vezes pode sim fazer mal e pode sim ter efeitos colaterais. Não tem bula lá, mas deveria ter, né? Então tem que tomar cuidado com isso também, porque você pode piorar uma situação que já não está tão boa. Você falou de ônibus, carro, metrô, navio. Avião. Então, pode causar uma... o avião, como ele como é que eu diria? Primeiro, ele é pressurizado. Perfeito. Né? Então, você não tem mudanças de pressão, como, por exemplo, você tem quando você mergulha em profundidade. Então, isso já não tem. Além disso, a aceleração dele na velocidade de cruzeiro é uma aceleração contínua, né? Você pode ter, de repente, um mal-estar na turbulência ou então no momento em que ele vai decolar ou aterrissar. Mas é menos frequente. O que a gente vê mais é com barco, com veículos, por exemplo, ônibus, ou então quando você vai no banco de trás, né? Porque aí você tem menos informação ali dos pontos de apoio, não é você que está dirigindo, então não é você que está controlando o freio e a aceleração. Brinquedos como montanha-russa, brinquedos de gira-gira, às vezes subir serra, descer serra, aquelas voltinhas, isso aí estimula ainda mais. Tem alguns lugares, você falou muito desses elementos geométricos. Isso, né? Então, assim, esses estímulos visuais, esses conflitos visuais também, em algumas pessoas pode desencadear mal-estar e até tontura, né? Então, tem realmente tudo isso. E tem tratamento, porque imagina se eu sofresse com algo parecido e você tivesse hoje com uma blusa que tivesse uma forma geométrica que me causasse um desconforto. Não é legal, né? Então, dá para tratar. Dá para tratar. Você nesses consegue casos, minimizar isso. E aí você tem que corrigir gatilhos e reabilitação vestibular. Perfeito. Várias perguntas chegam aqui em relação de ir ao pronto-socorro. Você falou do medicamento que ele
paralisa, faz não funcionar naquele momento porque está causando o problema, né? Isso pode ser um problema? Então, nunca vai tratar, você não trata a doença que você tem, você vai sempre no pronto-socorro. Então, por isso que é importante o médico, o otorrinolaringologista. Então, se é aquela neurite vestibular, que é uma infecção do nervo por vírus, que é uma coisa que você vai ter na vida e nunca mais, o que acontece? Morreu um labirinto, vamos dizer assim, não morreu, mas ele fica ali naquele momento paralisado. Você vai diminuir com esses medicamentos a função do outro. Para quê? Para diminuir a distância, a diferença entre os pratos da balança. Mas é uma coisa transitória, o paciente vai tomar alguns dias, né? Não mais do que uma semana, tá? No caso da tontura crônica, você tomar esses medicamentos sedativos do labirinto por muito tempo, você vai comprometer aquela coisa do ganho, do fortalecimento, da recuperação da resposta. Porque o organismo, o labirinto, as vias que respondem pelo equilíbrio, elas conseguem sim se refazer depois de lesão. Há como o organismo se refazer. Mas se você dá um sedativo do labirinto por muito tempo, você está impedindo esse fenômeno que é o que a gente chama de compensação vestibular, que é um fenômeno que o próprio organismo tem de voltar os pratos para as posições simétricas, vamos dizer assim. O nosso organismo faz isso, o cérebro faz isso, o tronco cerebral, né? Ele consegue voltar os pratos para as posições simétricas iguais, diminuir essa assimetria até que você fica bem. Legal, você chegou a falar do cuidado que a gente tem, então eu queria que você retomasse um pouquinho isso com o nosso ouvido. Hoje chama, tudo é orelha, né? Orelha. Eu sei que o labirinto está num lugar que de mais difícil acesso, né? Mas popularmente as pessoas às vezes colocam óleos e remédios caseiros dentro do ouvido. Isso pode atrapalhar de alguma forma essa questão do labirinto ou não? Tem outros problemas, mas essa questão do labirinto está mais resguardada por conta da localização. Está mais resguardada por causa da localização, mas se você enfiar um cotonete no ouvido, você pode sim lesar o labirinto, dependendo da profundidade com que você coloca, né? Se você joga alguma coisa no ouvido, óleo, etc., se de repente esse ouvido está perfurado, ele vai conseguir chegar até o labirinto, porque tem uma janelinha ali, tem estruturas ali dentro. E pode causar uma inflamação. E pode causar uma inflamação, uma infecção. Além disso, esse óleo, essas gotinhas que você pingar, se estiver numa temperatura acima ou abaixo da temperatura corporal, você pode induzir tontura, você pode desencadear a tontura, né? Tem que tomar cuidado. Sempre visitar o médico otorrinolaringologista, então, para fazer esse check-up. Vocês que são especialistas nisso sempre perguntam da questão da tontura. Você nota que muitas vezes o paciente, não sei, já tive tontura, deixa eu ver, talvez uma vez. Você acha que isso pode ser um pouco negligenciado por conta do paciente? Não, se é uma coisa esporádica, né? A gente viu aqui que tem tantos fatores, às vezes o jejum, às vezes você fica muito tempo em pé no sol e aí você tem ali um distúrbio vasovagal, uma desautonomia, você tem uma tendência mesmo a se sentir mal nessas situações. Às vezes você enche a cara de café. Muita atividade física? Muita atividade física. Um esforço muito grande? Um esforço muito grande, né? Ou estímulos, assim como você mesmo falou, montanha-russa, brinquedos de gira-gira, realmente podem desencadear. Mas se é uma coisa assim muito eventual, tudo bem, né? Tudo bem. O preocupante é quando a coisa tá atrapalhando a vida da perpetua, está atrapalhando, né? Tá. Tem gente que... desculpa. Não, por favor, continue. Tem gente que não sai de casa por causa da tontura, né? Porque em casa ela sabe onde estão as coisas, onde estão os limites, onde estão os móveis, as cadeiras, né? Ela sabe como se movimentar sem cair, se desequilibrar e tropeçar, né? Na hora que ela sai na rua, o estímulo é muito grande. E aí sim, nessa situação, ela não sabe quais são os obstáculos que ela vai ter pela frente e aí ela acaba tendo medo de sair e passar mal. Dá para escolher o tratamento? O paciente, doutora, eu não queria tomar remédio, deixa eu primeiro tentar mudar esses hábitos, tem isso? Ou em alguns casos você já sabe que a mudança de hábito ali
não vai ser consistente, eficiente. Então, tem casos que a mudança de hábito não é o que o paciente precisa. Tem pacientes que realmente precisam de medicamento, depende do diagnóstico, né? Então, se o diagnóstico for tal que o tratamento é com medicamento, não tem muito jeito. Existe isso também. Não é o mais frequente da gente ver. Muitas vezes o que a gente vê são esses distúrbios de metabolismo, essa VPPB que a gente reposiciona, o paciente fica bem. Mas tem casos dos enxaquecosos, dos migranosos, migrânia vestibular, TTTP, que é a tontura, TPPP, que é a tontura perceptual, postural, persistente, que aí só com medicamento, não tem jeito. E toma para sempre ou você toma por um período e o organismo reajusta? Depende caso a caso, depende caso a caso. Tem paciente que o gatilho da tontura é a ansiedade, a depressão, é pânico, né? É a agarofobia. Então, assim, precisa realmente de um acompanhamento e você avalia caso a caso. E multidisciplinar, muitas vezes, como você já falou aqui, às vezes pelas síndromes metabólicas, os problemas metabólicos, as questões hormonais. Então, acompanhar. É difícil uma pessoa que tem uma vida muito regrada, que não bebe, que não fuma, que faz exercício, que se alimenta bem, que não faz abusos, ter esses sintomas, né? Então, pode acontecer, sim. Né? Mas é mais difícil. A telespectadora Adriana de Freitas, obrigada, Adriana, pela sua pergunta. Ela relaciona algo aqui muito bacana. Te pergunta se tem sinusite pode causar tontura. Vamos lá, pode, né? Na verdade, assim, precisa ver direitinho o que está acontecendo. Será que é uma sinusite mesmo? Ou será que é uma dor de cabeça? Perfeito. Né? Porque se for uma enxaqueca, não é a sinusite que está dando, é a enxaqueca. E esses pacientes que têm enxaqueca, às vezes o vaso que contrai, que faz o espasmo, é o vaso do nariz, é da obstrução nasal, pode dar dor nessa região. Então, assim, precisa ver direitinho, tá? Outra coisa, de repente, o medicamento que você tomou para sinusite, um antibiótico anti-inflamatório, que de repente pode, em algum caso, fazer mal ou ser tóxico para o labirinto. Então, precisa ver direitinho essa história, né? Checar direitinho, examinar direitinho para entender o que está acontecendo, como é que é essa tontura. Então na verdade, eu ficaria muito cautelosa de dar esse diagnóstico. Tá. Uma labirintite por sinusite. Espera aí, vamos ver, é sinusite mesmo? Tontura da dor de ouvido também? Pode estar relacionada à dor de ouvido. Por exemplo, existem situações de tumores do ouvido, são raros, tá? Que também podem dar tontura, né? Então, um neuroma do acústico, que é o nervo do labirinto, chivanoma vestibular, que é o nervo do labirinto, pode dar a tontura. Existe o glomus jugular, que é um tumor vascular que cresce dentro do ouvido, que pode dar dor de ouvido. Também pode dar tontura, zumbido pulsátil, perda auditiva. Tem uma pergunta aqui, o telespectador tem 61 anos, já teve tontura e o que ele tem, ele conta aqui, é uma mordida errada. Me lembrei da ATM, hoje muita gente tem a DTM, né, que é disfunção temporomandibular. Pode estar relacionado? Sim, pode estar relacionado. Por quê? Porque, na verdade, assim, toda essa informação motora e sensorial da face, todas essas disfunções miofaciais, e a ATM, ela não deixa de ser uma disfunção miofacial, elas podem gerar zumbido, tontura, sensação de ouvido tampado, porque as vias estão conectadas. Às vezes o paciente ou o médico pensa que as coisas estão em caixinhas, em compartimentos separados. Não estão, né? As coisas se comunicam, existem vias cruzadas entre esse sistema, entre essa aferência, entre essa informação da musculatura dessa região com o labirinto. Então, sim, tanto problemas posturais, como eu já falei aqui, contraturas musculares, como problemas de ATM, podem ser a causa, de repente, da tontura. Perfeito. A telespectadora tem 26 anos, conta que nos últimos dias vem sentindo muita tontura, uma pressão muito forte, às vezes acompanhada de dores de cabeça. Ela diz que fica muito preocupada e que tudo isso começou a acontecer depois que ela passou por uma cesárea.
pergunta se tem relação. A gente tenta fazer essa relação mesmo. Estou aqui me contorcendo para fazer as relações. Bem, na verdade, a gente já falou aqui um pouquinho da tontura que pode acontecer por conta dessas oscilações hormonais. Então, de repente, se houve uma queda brusca dos hormônios, eu não sei se ela está amamentando, se não está amamentando, precisaria ver. Isso pode ser um fator. Às vezes, os anestésicos usados na cesárea, de repente, algum deles pode dar, de repente, algum efeito nesse sentido. Precisa ver direitinho o que aconteceu. Às vezes, pode ser só uma coincidência temporal. Ela teve a cesárea e, não sei, primeiro filho, estou estressado, não pego o peito, não consigo dar de mamar. E o pós-parto é complicado. O pós-parto é super complicado. Não recomendo para ninguém. Eu já tive 2 filhos, mas não recomendo. É complicado. Então, o simples estresse do pós-parto... Tem a questão hormonal, né? Fora o estresse, privação de sono que você contou pra gente. Privação de sono. Privação de sono dá tontura. Fica sem dormir uns dias. Né? Pode até matar. Privação de sono é muito ruim. Sim. Muita gente ligou pra cá, doutora, relatando uma tontura depois de assoar o nariz. Essa pressão pode fazer mesmo? Pode acontecer, né? Então, assim, eu acho que mais ou menos é o que acontece, por exemplo, no barotrauma, quando você mergulha, que é aquela pressão toda ali, né? E você não está conseguindo equalizar, e de repente, se ele forçou demais, se aquele ouvido é mais sensível, mais delicado, ou tem alguma fissurinha ali, de repente pode o estímulo da pressão, né, de ar dentro do ouvido desencadear o sintoma, transitoriamente, é claro, por conta justamente aí da dinâmica do labirinto. Da mesma forma, a gente deve, de repente, fazer um alerta para quem espirra segurando, apertando as narinas? Não faria um alerta por causa disso. Não acho que chega a esse ponto. Tá. A gente não pega isso no consultório. Não acontece. Difícil, né? A não ser mesmo que o paciente tenha algum defeito, alguma malformação do ouvido. O gatilho? De repente pode ser o gatilho. Pode ser o gatilho. Mas podia acontecer com outra coisa nesse caso. Sim. Mas certeza. Essa pressão do espirrar não seria o suficiente para lesar ou causar um grande... Difícil, né? Difícil, a não ser que o paciente tenha realmente um defeito na formação do labirinto. E essa formação do labirinto, em alguma fase da nossa vida, é avaliada? Para saber se vocês, de repente, já tinham um defeito? Então, geralmente esses pacientes têm algum sintoma, né? Ou perda de audição, ou tontura, ou zumbido, ou sensação de ouvido tampado. E aí, se eles procuram um médico, a gente faz o diagnóstico baseado em exames de imagem, né? Existem exames de imagem para avaliar quando a gente tem suspeita. Por exemplo, uma coisa que eu não falei aqui, que é interessante, tem paciente que tem tontura por sons altos, né? Então, em situações de sons altos, por exemplo, eu tenho uma paciente do consultório que ela falou, doutora, começou num jogo de futebol, na hora que a torcida começou a gritar e apitar, e aquela vuvuzela, e ela chegou a desmaiar, né? Isso acontece por um defeito no labirinto, que chama deiscência do canal semicircular superior. Então, falta uma capinha de osso no labirinto, e ali a comunicação labirinto e cérebro fica mais tênue. Então, a pressão de um passa para o outro. Então, assim, esse defeito, que pode ser até um defeito que você evolui com ele ao longo da vida, não é que você nasce com ele. Existem estudos com ossos temporais que foram feitos na Universidade de Harvard, que eles viram que isso é com a idade, que essa descalcificação do osso acontece. Porque em ossos temporais, ossos de ouvidos jovens, não tem tanto como nos mais velhos. Então, pode acontecer essa deiscência e aí a pessoa ter tontura a estímulo sonoro intenso. Perfeito. Doutora, eu adoro te receber aqui. Vou passar os contatos, então, da doutora. Anotem aí, 0 operadora 11 5051 0049, 5051 0049. O site, a doutora já falou conosco aqui sobre zumbido, o site é www.zumbido.org.br. No Facebook também é fácil de encontrar. Doutora abreviado, Jeane Oiticica, – Também é super fácil, é o nome da doutora, otorrinolaringologia.
Doutora, obrigada por ter vindo. Volto sempre, adorei o bate-papo hoje, esclarecendo sobre tontura. Obrigada a você, foi muito divertido. Obrigada, bom fim de tarde. Obrigada. Para você que nos assistiu até aqui, você quer compartilhar esse programa com alguém que você gosta muito, que precisa dessa informação? Agora é muito fácil, é só você acessar o canal da Hit TV lá no YouTube, olha só. O seu programa favorito. Agora você pode escolher a que horas quer assistir os conteúdos da Hit. Acesse o YouTube e se inscreva. Canal Hit TV. A TV que faz a diferença cada vez mais perto de você. Se inscreva no canal, ative as notificações e fique por dentro de tudo que acontece por aqui, com a oportunidade de compartilhar e multiplicar essa informação. Fiquem com Deus, até amanhã. Tchau.